têm sensibilidade. Eles têm sensibilidade porque eles percebem. E ele diz, não retire de mim o teu espírito. Qualquer pessoa que perdeu o espírito, se pedir de volta, e Deus vai dar. Se qualquer pessoa que está perdendo o espírito, se clamar, se chorar, se suplicar, Senhor, não retire de mim o teu espírito, tem misericórdia. E Davi era rico, Davi tinha família, Davi tinha filhos, Davi tinha esposas, Davi tinha palácio, Davi tinha fama, Davi tinha riqueza, Davi tinha honra, Davi tinha dinheiro, Davi tinha tudo. Tinha reis que serviam a ele, Davi tinha tudo, mas ele não falou, não retire de mim essas coisas terrenas, ele disse, eu quero é o teu espírito, só pode tirar tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Eu preciso do teu espírito. Nós estamos morrendo na míngua, nós estamos morrendo carnalmente, nós estamos na carne, nós estamos fracos, o Espírito Santo está fraco dentro de nós, está indo embora, já está dando tchau, e nós estamos pedindo coisas financeiras, estamos pedindo riqueza financeira, estamos pedindo até saúde, não é mais importante do que o Espírito Santo, estamos pedindo bens terrenos. Estamos raquíticos espirituais. Estamos precisando de um sacode de Jeová. E estamos pedindo coisas da terra. Estamos precisando ressuscitar espiritualmente. E estamos pedindo coisas da terra. Davi disse, não retire de mim o teu espírito. O filho pródigo estava longe do pai, desejando comer as bolotas do povo. Mas a Bíblia disse, ele caiu em si. O Espírito convenceu ele, e ele caiu em si, e disse, na casa do meu pai tem isso, tem aquilo, e eu estou aqui, eu voltarei para a casa do meu pai, porque ele caiu em si. Que Deus possa também, esses dias, estar trabalhando, porque sem o Espírito não tem como cair em si. A Bíblia diz que o Espírito é que convence o pecador do juízo, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Se não tivermos sensibilidade do Espírito, nós não vamos conseguir reter o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre o espírito da lei. Davi tinha o espírito da graça. Elias tinha o espírito da lei. O espírito da lei era aquele espírito que vinha com violência. Quando Sansão vinha, o leão se colocou à frente de Sansão, a Bíblia diz que o espírito veio sobre Sansão e Sansão rasgou o leão como se fosse um cordeiro. A Bíblia diz que o espírito desceu sobre Sansão e Sansão pegou o portão da cidade de Gaza, colocou nos ombros e levou. O espírito da lei era um espírito forte, era um espírito violento, era um espírito que consumia. Aquele altar do holocausto no pátio do tabernáculo era um símbolo do espírito da lei. Ele era de bronze, que simboliza juízo, e o fogo ardia continuamente, e aquele fogo era o símbolo do Espírito Santo, julgando aquela carne que era levada àquele altar. O espírito da lei, ele consumia. O espírito da lei, ele julgava. Ele era forte, ele era violento. Eu quero só que vocês entendam a diferença. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Eu vou falar duas passagens aqui, nós vamos fazer um paralelo nelas. Então o rei enviou a Elias, um capitão de 50 com seus 50, e subiu até ele,
E eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: a ti, homem de Deus. O rei disse: desce. Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu for um homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele os seus 50. Isso aqui é o espírito da lei. O capitão chegou a Elias e disse: o rei disse que é para você descer. E ele disse: eu sou homem de Deus, não vou descer. Vai descer fogo do céu. Desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E o fogo desceu e consumiu a todos. Então o rei enviou novamente, versículo 11, novamente lhe enviou um outro capitão de 50 com outros 50. E lhe disse, dizendo: ó homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. O primeiro disse: desce. O outro já veio com mais arrogância: desce depressa. Então Elias, versículo 12, lhe respondeu e disse: se eu sou um homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma a ti e os seus 50. E fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Espírito da lei. Então já veio uma caravana e foi consumida. Espírito da lei. E depois veio outra caravana e foi consumida. Espírito da lei. 13. E lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com seus 50. E o capitão dos 50 subiu, chegou e caiu de joelhos. E disse, e buscou e disse, e chegou, caiu de joelho de Elias e buscou e disse: ó homem de Deus, suplico que a minha vida e a vida desses 50 servos seja preciosa na sua visão. E eis que desceu fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores com seus 50. Porquanto a minha vida seja preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. E levantou e desceu com ele e foi até o rei. Foi mandado uma tropa e foi consumida. Outra tropa foi consumida. A terceira, o rapaz chegou com humildade e se ajoelhou e disse que a minha vida e a vida desses 50 seja preciosa. Então o espírito da lei parou. Quando ele ora, a ira de Deus, quando ele clama, quando ele suplica, quando ele se ajoelha, a ira de Deus, ela para quando nós clamamos. A ira de Deus, ela cessa quando nós nos ajoelhamos. A ira de Deus, ela cessa quando nós nos prostramos. E esse era o espírito que permeava sobre o Antigo Testamento. Esse era o espírito da lei. A lei de Deus vinha, os homens pecavam, Deus mandava o seu espírito com ira. O espírito de Deus no Antigo Testamento, ele vinha com ira sobre os homens. Então Elias aqui vai representar a lei, o espírito da lei que estava em Elias. E aí você vê a diferença de Davi para Elias. Uma passagem mais ou menos parecida. 1 Samuel 19. Irmão, vocês estão entendendo? Tomara que sim, né? 1 Samuel 19. Lá em Elias, 2 Reis 2, o rei manda soldados para prender a Elias. E Elias clama e o fogo cai do céu.
Aqui em 1 Samuel 19, Saul manda soldados para prender Davi. Saul manda soldados para prender Davi. Em 2 Reis 2:1, o rei manda soldados para prender Elias. Versículo 15, 1 Samuel 19:15. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: traga-mo até a mim no leito para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama com travesseiro de pelo de cabra por apoio. Vai lá no 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. Informaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, da mesma forma que o rei fez com Elias. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isso foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E voltou Saul a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles profetizaram. Ele então também foi para Ramá. Chegou um poço que está seco, e ele perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que estão em Naiote, em Ramá. Ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel. Da mesma hora, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira, pelo que disseram: está Saul também entre os profetas? Olha a diferença. Parece que é a mesma forma. Da mesma forma que Saul envia mensageiros a Davi, é a mesma forma que o rei envia mensageiros a Elias. Só que os mensageiros que vão a Elias, o fogo desce do céu e consome-os. O fogo desce do céu e queima-os. Porém, os mensageiros que vão até Davi, eles são tomados com o Espírito. O Espírito envolve eles. Aleluia! E eles profetizam. Aqui está a diferença do espírito da lei e do espírito da graça. O espírito de Elias é o espírito da lei. É o espírito que transforma os perseguidores em churrasco. O espírito da lei é o espírito... Quando você, irmão, tem uma oração vingativa, você está na lei. Quando você ora: Senhor, julga os meus inimigos. Senhor, o Senhor está vendo isso. Que ele caia no laço que ele está laçando contra mim. Senhor, aquele que toca no ungido. Senhor, que ele possa sentir na pele o que eu estou sentindo. Esse espírito de vingança, isso é espírito da lei. Isso é espírito da lei, o espírito vingativo. Aquela pessoa fez mal para mim, faz mal para ela, Senhor. Elias, ele tem o espírito da lei, os perseguidores. O espírito da lei transforma perseguidores em churrasco. Alguém que tem o espírito da lei é uma pessoa vingativa, é uma pessoa que joga indireta, é uma pessoa que tem amargura na alma, é uma pessoa que tem raiva dos outros, é uma pessoa que não perdoa. Mas Elias era assim? Não, é porque na sua época o que determinava era a lei. Porém, na nossa